Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Olá! Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral. Seja bem-vindo a mais um episódio de hipocondria. Hoje vamos falar sobre pseudocrise hipertensiva. Tenho certeza que de crise hipertensiva você já ouviu falar. E de uma pseudocrise, ou seja, uma crise hipertensiva falsa, você já ouviu? Se você ficou curioso, é só assistir esse vídeo até o final. Então, gente, a pseudocrise hipertensiva é quando a pressão arterial está alta, mas não é, ou melhor, não deve ser tratada com remédios para baixar a pressão arterial. Inclusive, usar remédios antihipertensivos nesses casos pode até não fazer bem, tá? E quais são essas causas? A primeira delas, você com certeza já passou por essa situação, ou tem algum conhecido, algum colega que já passou por isso. É a famosa crise de ansiedade. Quem nunca recebeu uma notícia triste ou passou por uma situação muito estressante, por um desentendimento com uma pessoa querida, próxima, e teve uma crise de nervoso, uma crise de ansiedade, ou mesmo no contexto de uma crise de pânico. Essas situações podem elevar a pressão arterial e não devem ser tratadas com drogas antihipertensivas. Ué, mas por quê? Porque nesses casos não é a doença a hipertensão. A pressão está ficando alta naquele momento pela questão da ansiedade. Tá, Vanessa, mas como é que trata então? Nesses casos, o tratamento é o tratamento da ansiedade, da crise de nervoso. E o tratamento vai depender de cada situação, conforme a recomendação médica. Podem ser usados alguns medicamentos para ansiedade, calmantes, tranquilizantes, ou até mesmo desabafar, conversar com alguém, já vai ser suficiente para que a sua pressão normalize. Não vai precisar de uma droga antihipertensiva e nem significa necessariamente que você se tornou hipertenso, tá? Então é bem importante saber disso para que você receba o tratamento correto, ok? A outra causa de pseudocrise, ou seja, a pressão pode estar alta, mas não deve ser tratada com drogas antihipertensivas, é a dor. Isso mesmo. Quem nunca teve uma dor de dente, uma enxaqueca da braba, uma crise de cólica renal? Essas são situações que causam muito desconforto, muito estresse. E a resposta no nosso corpo acaba sendo uma elevação da pressão arterial, como resposta àquela situação crítica ali da dor daquele momento, tá? E daí? Quando você for ser atendido lá no pronto atendimento, provavelmente eles vão medir a tua pressão. Se ela der alta numa dessas situações, qual que deve ser o tratamento correto? Deve ser tratar a dor, gente. Primeiro, deve ser tratada a tua crise de enxaqueca, tua crise de cólica renal. E só depois que você já tiver passado dessa situação, daquela crise de dor, é que a pressão deve ser reavaliada. E aí separar o joio do trigo, Ver se realmente você tem risco de ter hipertensão arterial, mas para isso vai depender de várias medidas, em outros dias, outras situações em que você não esteja passando por essa situação, ok? A terceira causa que eu vou comentar de aumento da pressão arterial e que não deve ser tratado de imediato ali com remédios antihipertensivos é uma situação também bastante comum nos pronto atendimentos, que é o quê? O paciente tem pressão alta já há bastante tempo, sabe que é hipertenso, mas não toma os remédios de maneira regular. Então, ou só toma quando está sentindo algum mal-estar, ou quando vai lá, por algum motivo, resolveu medir a pressão arterial e viu lá 20 por 12, 18 por 10, É um valor de pressão bastante alta, sim. Mas se o paciente não está sentindo nada, não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem algum déficit neurológico, a gente fala que é uma falta de força, uma dificuldade para falar, uma dor de cabeça súbita, muito forte, a pior da vida. Então, se não tem borramento visual, alteração visual, ou seja, não está sentindo nada, foi medir a pressão como uma rotina, e aí de repente viu que a sua pressão está alta. Nesses casos, gente, não adianta ficar no pronto atendimento meia hora, 40 minutos, com o remédio lá oral, esperando baixar a pressão. Por quê? O que vai acontecer? Às vezes aquela medicação nem vai conseguir controlar a sua pressão. Outra, pode ser até que controle e você saia do pronto atendimento com a pressão um pouco mais baixa do que quando chegou. Mas, no
no próximo dia, na semana seguinte, tua pressão vai estar alta de novo e você não vai sentir nada. Porque a pressão alta, ela não dá sintomas ou dá muito pouco sintoma, né? Ela dá sintoma mesmo quando já é a complicação dela. Ou seja, quando surge o AVC, quando surge um infarto, quando surge uma insuficiência renal, né, muito grave. Então, no geral, a pressão arterial é uma doença silenciosa. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia. Então, assim, se a tua pressão está alta, mas você não está sentindo nada, você não deve ir num pronto atendimento achando que está tendo alguma crise muito grave, uma crise hipertensiva. Nesse caso, a gente chama de uma pseudocrise, ou seja, uma crise falsa, né? Nesse caso, não porque sua pressão não esteja alta, ela está alta, mas ela não deve ser diminuída abruptamente, né? Ou seja, rápido, né? Com várias medicações. Porque isso pode, inclusive, afetar o funcionamento de alguns órgãos seus que estão acostumados com aquela pressão lá em cima. O tratamento correto é ir baixando essa pressão ao longo de vários dias, com acompanhamento na unidade de saúde ou com o seu clínico geral de confiança, que vai associar algumas medicações, além de ver o que está falhando no seu tratamento e vai fazer essa regulação ao longo de algumas semanas, para que o seu organismo se adapte e não tenha nenhum risco maior. Combinado? Se essas informações foram úteis para você, ou você acredita que elas possam ser importantes para algum parente seu, algum familiar, algum amigo, compartilhe. Até a próxima. Tchau!